viajantes, aventureiros, a mais uma aventura aqui do Little Max. Estou na cidade de Seaside, em Oregon. Cheguei ontem, já estou ali estabelecido, lá no Thousand Trails aqui de Seaside. Seaside é uma cidade que fica aqui na costa de Oregon. As atrações aqui é que fica mais perto de Portland, então durante o fim de semana, essa praia que tem aqui sempre fica cheia. Esse fim de semana até está acontecendo dois eventos interessantes. Um show de automóveis e também um campeonato de futebol de areia, que vem gente de tudo quanto é canto. Mas eu vou sair antes, né? Então vou perder essa boquinha de ver esse evento. E onde eu estou? Bom, sorte minha que eu consegui recuperar essa minha câmera da DJI. Eu esqueci, ou caiu lá numas cachoeiras que fica 2 horas de distância. E uns jovens, mais ou menos de 15, 16 anos, que tem que agradecer de coração, entregaram lá para o parque. E daí eu consegui achar o telefone do sistema de parques lá. E daí telefonei e falei, sim, os jovens entregaram essa câmera aqui para eu ir lá pegar. Daí eu tive que dirigir 2 horas lá de Portland para pegar essa câmera. Mas ficou muito mais barato, obviamente, a gasolina do que se eu precisasse comprar outra câmera, né? Então estou aqui no Centro dos Velhinhos de Seaside, já tenho uns amiguinhos aqui, toda vez que eu venho, converso com eles. Hoje quarta-feira, aproveitar almoçar, e falaram que tem bingo hoje. Eu nunca joguei bingo com eles, vamos ver como é que é. Depois da minha super refeição com os amiguinhos aqui, alguns já reconheci das outras vezes. Olha, a gente ganha bolinho, tudo mais. E daí agora eu vou jogar bingo com os velhinhos. Primeira vez, na verdade, sempre vejo jogando, mas nunca joguei. Esse aqui não precisa pagar. Esse aqui são os prêmios que você pode ganhar. Olha que legal. Entendeu? Então eu vou jogar bingo aqui, vamos ver se eu ganho alguma coisa. I'll try 1/4. Depois do almoço aqui tá tendo o bingo, né? Eu tô participando para me distrair. E daí a gente ganha um prêmio, não precisa pagar nada. Eu já preenchi a cartela inteira e ganhei um prêmiozinho. Então vamos continuar brincando aqui mais um pouquinho. Onde eu estou? No meu Costco favorito, onde sempre tem espaço para estacionar. E aqui temos mais uma vítima do cachorro quente do Costco. Ai, ai. Não, eu vim aqui porque é caminho de Astoria. Eu também vou colocar gasolina, né? Já que eu cheguei aqui da viagem. E ficou metade do tanque. Então já aproveito, coloco gasolina, vou fazer meus passeios pela região. E chegando aqui, né? Acontece isso aqui. Como eu disse, né? Por que eu adoro esse Costco? Estacionamento vazio, 5 horas da tarde. Olha a fila para colocar gasolina. Ninguém. Até que todos os Costcos poderiam ser assim, né? Que a frustração que é na Califórnia, por exemplo, de vir colocar gasolina e colocar gasolina no trailer, no carro, faz qualquer um desistir. E daí não acha lugar para parar, se quiser entrar lá dentro. Bom dia, viajantes aventureiros. Hoje é o quê? Hoje é dia 12 de junho. Então estou aqui no camping do Thousand Trails. Já é meu 3º dia. Estou rodeado já de vários visitantes. Essa mulher chegou hoje. Perguntei para ela sobre como é que ela viaja sozinha. Eu fui lá conversar com ela a respeito de como é que é viajar sozinha numa van. Daí tem esse aqui, esse modelo aqui é interessante. Tem um casal, não sei se é um casal, parece que é um senhor e a filha que estão viajando aí. E esse aí é o que chama o o modelo, né, que tem uma forma de A. Então é a frame, como é que fala frame? Frama? De A. Um senhor bem já idosinho e acho que é a filha dele. E daí ele abaixa no meio ali. Ele abaixa e daí fica, né, na altura do carro. E daí é mais fácil de puxar também. Só que é bem pequenininho lá dentro. Esse aqui eu nunca tinha visto esse aqui antes. Tem um casal de japonês ali. Esse rapaz aqui chegou agora com a mãe dele, de Washington, agorinha mesmo. Ele até pediu ajuda para fazer as conexões, que diz que é a 2ª viagem com o trailer dele. Que é um bacana, né? Um filho, acho que está com 60 anos, ele falou 63 anos, a mãe não sei, viajando com a mãe. Coisa bonita, né? Uns momentos assim que a gente não esquece, né? Quando tem a nossa mãe, fazer umas viagens dessa. E a mãe dele disse que ela é bem esquentadinha, a hora que eu... e tem problema de mobilidade também.
E a hora que ela chegou, eu já ouvi ela falando palavrão aí pro filho. Coitado, tem muita paciência, né? Chega uma idade aí que nossos pais não controlam muito os sentimentos e vai logo, e xinga mesmo. Eu falo um monte de palavrão ali. Então é isso aí que vamos fazer hoje. Eu fiz dezenas e dezenas de vídeos aqui nesse camping. Eu vou passar só rapidinho para mostrar, para não perder o costume e também lembrar que eu vim aqui, para ver se mudou alguma coisa. E depois vamos lá visitar a pedra mais famosa que tem aqui, que é em Cannon Beach. Vamos lá mostrar para vocês mais uma vez, para quem chegou agora. Então daí vocês vão ver que lugar maravilhoso, bonito, que é um cartão postal aqui de Oregon. Então vamos embora. Então esse parque aqui é o de Seaside, Oregon. Ali já tem um lugar onde é que tem o espaço para os cachorrinhos ficar andando. São 261 vagas. Tem o lado norte, o lado sul. Estamos do lado sul. Esse lado é um pouco mais silencioso, porque não tem muitas crianças que preferem ficar lá do outro lado, onde é que tem a piscina e os campos para brincar. Então vamos dar uma passadinha por lá. O legal desse aqui de Seaside, tá aí o nome, Welcome to Thousand Trails Seaside, é que fica perto da cidade e você ainda está na natureza. Fica uns 2 quarteirões daqui, já tem um quarteirão, já tem casas e daí já tem até um shopping center um pouquinho mais na frente, que é legal para quem está querendo só passear e não quiser ficar andando no meio do mato. Pode ir ali na cidade. Oh, abriu sozinho. Pode entrar ali no... Pode entrar ali na cidade, passear lá no mall, fazer umas compras se quiser. E se quiser ficar na natureza, fica aqui passeando dentro do parque mesmo. Esse aqui já é o lado norte. Então esse aqui é um trajeto que eu faço para caminhar à noite depois da janta, fazer digestão. Infelizmente agora o que começaram a fazer é demarcar as baias quando você faz a reserva. Antigamente você chegava e dava uma passeada desse lado, dava uma passeada do outro, falava, ah, essa baia aqui tá legal. Daí você pegava a baia que quisesse. Mas agora que começaram a marcar as baias assim que faz a reserva, daí perdeu a graça. Porque eles podem te dar uma baia ruim. Obviamente a hora que você chegar aqui você pode falar que, né, se tem outra disponível, mas às vezes é meio difícil. Essa área aqui estava fechada, agora abriram, porque durante o inverno tem um riozinho que passa aqui, que ele sempre enche e pode transbordar. Então toda essa área aqui fica inundada. Então eles fecham. Agora a área ali atrás, onde é que está aquele carrinho verde ali, é uma área só para barracas. Aqui já tem as quadras de pickleball. Tem muita gente que prefere ficar desse lado, ficar perto aqui do clubhouse e também ficar perto aqui da piscina. Mas não é minha área predileta porque fica cheio de criança, então é muito barulhenta e dá pra ver que não tem muita privacidade, né? Aqui já tem uma piscina. A piscina tem um jacuzzi aqui, pequenininho, mas durante o inverno fica aberto o ano inteiro, então é um lugar bem bacana. Aqui tem uma área de recreação para as crianças. Também fica aberto agora no inverno, ou no verão, vamos dizer assim. É verão, né? Daí fica aberto até as 9 horas da noite. Durante o inverno, infelizmente, eles fecham mais cedo, lá pelas 4 horas da tarde. Então, tem muita coisa para fazer aqui, ó. Tem uma área aberta. Aqui também, né, esse clubhouse aqui, ou não clubhouse, aqui é piscina. Eles têm Wi-Fi que dá para acessar, então dá para ficar nas mesas ali usando. Essa área aqui é o que a gente chama de overflow. Se você não tem espaço não tem espaço para você, eles te colocam aqui. Daí você pode esperar um dia que seja para poder esperar a tua vaga ficar à disposição. Então aqui tem a parte do clubhouse, aqui tem a parte dos vendedores. Eu falei com a vendedora que eu falo para vocês viajantes conversar com ela, colocou até o WhatsApp no celular dela, que é uma coisa que é desconhecida aqui nos Estados Unidos. Então dá uma olhadinha aqui no clubhouse. O clubhouse é uma área em comum, que as pessoas vêm aqui, às vezes tem um cafezinho que você pode tomar de graça, micro-ondas para esquentar comida. Aqui também tem Wi-Fi, aqui tem televisão, a maioria das vezes está
completamente vazio. Daí tem uma área aqui para as crianças. Durante o ano letivo você vê bastante criança com os pais aqui brincando e também estudando. Tem essa área aqui atrás onde você pode ficar brincando também. Se quiser, tem uma churrasqueira aqui, não sei. Mas tinha uma churrasqueira onde você podia ficar fazendo churrasco. Tem uma... Ó, o sol esquentou. Aqui também tem aquele brinquedo lá do disc golf. As goleiras estão novinhas, acho que colocaram isso agora. Daí também tem essa área aqui, se trouxer a sua madeirinha, você pode fazer churrasquinho aqui nas churrasqueiras. Colocar uma fogueira aqui, tomar cerveja e confraternizar com os amigos. Olha que bacana essa área aqui, sempre vazio. Agora tá cheio o campo e dá pra ver, olha, completamente lotado. Mas as pessoas preferem ficar dentro, é engraçado isso, né? A pessoa vem acampar, mas elas preferem ficar dentro de suas casas, já é 3 horas da tarde, em vez de ficar aqui jogando voleibol, ficar sentado no sol. A maioria deles se trancam ali no trailer e você só vê eles na hora que tá levando o cachorrinho para passear. Uma coisa muito engraçada. Uma das paradas principais aqui na praia, nas praias de Oregon, aqui na 101, tem esse parque que chama Ecola State Park, ou seja, é um parque estadual. E essa subidinha até chegar lá realmente é linda. E mais lindo ainda é a vista que temos ali de cima. Problema só para quem tem alguma estrutura aí muito grande, tem que tomar cuidado que essas curvas aí às vezes aparecem uns malucos aí. Mas a estradinha aqui é sensacional de bonito. Olha que sensacional. E tem gente que ainda mora aqui, os malucos. Mas também a vista, né? E olha que legal. E também aqui foi filmado várias partes do filme do Goonies, para vocês aí que são amantes dos anos 90 e os filmes da época. Vários trechos aqui foi utilizado para filmar o filme dos Goonies. Que estradinha, hein? E aqui também tô indo no lado contrário, da onde que dá para ver a pedra, no Haystack Rock. E aqui também tem uma praia ali embaixo onde é que foram filmados vários trechos de filmes. Eu vou ali tirar umas fotos, mas olha que estrada linda. Bem-vindos a mais um ponto lindo, maravilhoso aqui da costa de Oregon, Indian Beach. Dá pra ver as pedras bonitas, lindas lá fora, lá pra trás na praia, vamos descer até ali embaixo. Mas aqui eu vim aqui para mostrar para vocês que foi mais um ponto de filmagem de mais um filme que foi feito aqui na costa de Oregon. Esse local que eu vou depois é Ecola Point, onde é que foi um local de filmagem dos Goonies. E daí aqui também tem 2 pontos aqui desse filme que chama Twilight. E aqui tem esse outro ponto que chama Point Break. Então os 2 filmes foram feitos, imagens, né, foram feitas aqui na praia desse local que eu estou agora, que é o Indian Beach. Beleza? E aqui também, ó, tá falando aqui do filme Twilight. O personagem Jacob e Bella estavam andando pela praia até a é difícil traduzir, né? Até a árvore, a driftwood tree, quando a árvore cai e vai ficar no mar, né, boiando, e daí aparece nas areias. Então é driftwood. E aqui também tem uma outra caminhada que eu não vou fazer, que é Clatsop Loop Trail. Aqui tem um forte que chama Clatsop, que foi onde que o Lewis and Clark fez um forte. Eu já fui lá algumas vezes também, já mostrei para vocês. Mas se tiverem interesse, procurem Clatsop Fort. É uma réplica, porque o forte original ainda existia, mas alguns anos atrás ele pegou fogo, infelizmente. A maioria dele pegou fogo, daí tiveram que refazer o forte. Então vamos lá na praia. Eles colocam umas cadeiras de piquenique aqui no lugar que não tem nada a ver. Mas pois bem, agora vamos ver, né? Depois vocês têm que subir. Primeiro desce, depois sobe. Esse que é o problema. Ah não, esse aqui tá pertinho. Engraçado, outro lugar falou que era 2 milhas para descer até a praia. E aqui já tá a praia aqui.
Interessante. Ué, não entendi porque que a outra é tão longa e essa aqui em 5 minutinhos já estava aqui na beira da praia. Pois bem, tem malucos surfistas que enfrentam o frio. As ondas aqui em Oregon não são ondas havaianas, mas elas são ondas frias. Então tem uns malucos aí que vem fazer surf, vem surfar por aqui. E daí, obviamente, né, tomar sol. Quando sai o sol fica quentinho, calor até tirar a blusa. Assim que some o sol, daí fica frio. Então vou mandar até os pontos ali onde é que foi feita as filmagens para tirar umas fotos. Tentando pegar igualzinho como foi a filmagem aqui, só que é complicado. Tem que dar zoom, tem que dar um crop. Mas aqui é uma das imagens que foram feitas aqui nessa praia do filme Twilight, onde a Bella e o Jacob estavam caminhando aqui pela praia. Depois eu coloco a referência do filme aqui. E aqui remanescentes de uma história da evolução dessa região aqui, com os vulcões, os pedaços de basalto. Puxa vida, né? Você olha essa pedra, você fala, é uma pedra, né? Mas quando você vê o passado e pensa, um passado violento, com todas essas pedras aí, vinda de vulcões. Que aqui na praia não tem mais, né? Mas tem mais adentro. Tem um farol lá na frente, esqueci o nome, vou ver se eu lembro depois olhando no mapa. Então aqui é uma praia bacana, se você quiser vir aqui fazer um piquenique. Fica ao lado do outro parque ali do Ecola State Park, onde dá pra ver uma vista da pedra mais famosa que tem aqui, que é o Haystack. Eu vou passar lá agora e depois ir lá no Elks. Hoje tem taco. Vou comer um taco lá no Elks e ver os locais, conversar e trocar histórias. Muito gostoso aqui. E bem-vindos a um dos locais mais famosos que tem aqui na costa. Esse aqui é o Ecola State Park e foi local de filmagens. Parece que hoje estou fazendo estou fazendo um vídeo aqui só de locais de filmagens de filmes, né? Mas foi o que aconteceu aqui. Então fui ali no Indian Beach, que é mais para baixo, e agora tem esse local aqui, que é o parque do Ecola State Park, onde foram feitos 3 filmes aqui, pelo menos 3 filmes. Tem aqui uma... Oi, caramelo. Não é caramelo, né? Tem 3 filmes que foram feitos aqui. O Goonies, vamos falar feitos, né? Imagens foram feitas aqui. O Goonies, de 1985. Aqui também tem a filmagem do Kindergarten Cop, que eu esqueci o nome em português, como que chama. E aqui também tem uma foto, uma imagem do Free Willy. Eu vou ver se consigo pegar esses pontos exatamente e tirar uma foto. Aqui é um local onde eu sempre trago os aventureiros, ou trago a família, seja lá quem está vindo de fora. Esse aqui é um dos locais que tem que vir. Muita gente vai lá só na pedra, mas a vista da pedra e da costa é muito bonita daqui. E às vezes tem, última vez, penúltima, sei lá, tava cheio de veadinhos aqui. Aí ficou uma imagem super bonita, tirando foto disso aqui contra o Oceano Pacífico. Ó, e lembrando o nome do parque, Ecola. Tem uma área aqui que fecharam, que dava para chegar e a gente ficava bem mais pertinho ali da frente, para ter uma vista melhor, mas por causa de desmoronamentos, daí eles fecharam. Nossa, 6h30 da noite, olha daqui onde está o sol. Era 9 e pouco, 9h20 por aí, a hora que ficou mais escuro. Tá vendo? Infelizmente era uma área que a gente vinha, tinha uma plataforma para ver melhor a área ali, mas fechou. E cadê os veadinhos? Ia ser legal se eu ver esses veadinhos aqui para mostrar para vocês. Pois é, os locais que ficavam as imagens das filmagens que eu queria mostrar estão bloqueadas, né? Ali tinha uma passagem que você podia ir ao redor da pedra. Onde é que tá fechado ali? Ali seria atrás dessas árvores, tem um ponto. Esse aqui modificou um pouco como é que era. E ali a gente tinha acesso, né? Como eu falei, tem até uma plataforma ali, que daí podia até descer na praia, mas daí também tá fechado. Então a maioria dos pontos que dava para mostrar que seriam idênticos onde foi a filmagem estão bloqueados, infelizmente.
Mas tá aí, deixar essa imagem linda, maravilhosa para vocês do Haystack Rock, lá em Cannon Beach, que é um lugar que vocês têm que vir. Tem que olhar mais ou menos os dias, o horário, né? Todo dia tem, maré alta, maré baixa, são 2 vezes por dia que tem a maré baixa. Daí vocês podem chegar até perto da pedra ali e daí ver a vida marinha que tem. Estrela do mar, às vezes fica preso algum peixe, caranguejo. E daí sempre tem uns biólogos lá que ficam protegendo e explicando o tipo de animais que você está vendo ali junto às pedras. Então é um lugar que tem que vir, não é tipo assim, ah, se quiser vir, vem. Não, aqui tem que vir. Porque daí seguindo daqui, daí desce lá em Cannon Beach e vai perto da praia, perto da pedra, né? E como vai terminar o dia do Little Max? No Elks. Hoje é dia de taco night e margarita por $3. Então é estranho porque costuma ser Taco Tuesday, mas não importa, que seja. Já que a gente está aqui, vamos aproveitar e experimentar o tacos deles, se é tão bom quanto lá de Hillsborough. E depois vamos para casa. Meu Deus, não acredito. As crianças lá na frente correndo vão pular na água. Meu, que loucura, é suicídio, é suicídio. Pois bem, estamos aqui no Promenade, onde é que tem o aquário ali na frente. Tem o meu restaurante favorito aqui. Aqui o final da jornada do Lewis and Clark. E o pessoal vem aqui contemplar o pôr do sol. Fim de semana aqui vai ter vários eventos, vai ter uma exposição, né? Carros vão estar passando aqui, fazendo essa voltinha que é bem popular entre os jovens. Chegar na Broadway aqui, dar a voltinha para mostrar seus carros. E aqui também vai ter, né, um campeonato de futebol. Já estão até demarcando aqui, já tem umas linhas ali no chão demarcando. E as criançadas vão lá pular na água, os malucos. Meu Deus, pra quê? Pra quê? Meu Deus, os caras tem que ser criança, meu Deus do céu. A água deve estar um gelo, mas deve estar um gelo. Que até pinguim precisa colocar vestimentas para entrar nessa água. Mas os jovens, né? Quem sabe querendo mostrar que é jovem. Bom, um pulinho assim ainda vai, né? Meu Deus, que loucura. Pois cá estava eu, passeando. Eu lembrei, né? Eu fui ali no centro de visitantes. Daí eu vi que tinha um monte de folhetos. Daí eu perguntei pra mulher sobre o car show, né? Que ia ter aqui. E eu pensei que era amanhã. Mas ele começa hoje. Então, já que eu tô indo ali na praia para tentar enterrar meu carro, na areia, porque quando eu venho aqui, o único pedaço da praia de Oregon, tem mais outro pedacinho ali mais pro sul, que dá para entrar, pra gente andar na areia com o carro. Então, eu vim aqui, porque aqui no caminho, eu vi o que tá acontecendo com esses carros super badalados ali. Mas o show, na verdade, é amanhã, que eles vão passear lá pela cidade, né, se apresentar. Mas hoje começa um mini show. Vamos ver o que tem aqui para ver. Acho que não tem um tema específico. Acho que quanto mais badalado o carro, esse aqui aparentemente ganhou algum prêmio, né? Mas, né, aqui me falaram, bom, o show chama cromado, uma coisa cromado. Então os carros mais antigos vão ser o que vão ter destaque. Então tem um pouco de tudo, né? E também tem uns novos aí que se misturou no meio dos velhos. Mas os caras, né, não tomam conta dos carros direitinho, né? Esse jipão aí, ó, bem incrementado. Ah, tá ali o nome do show. Seaside Oregon, Músculo e Cromo 2025. Então é um evento grande, né? Acontece todos os anos. E agora ia ter um barbecue, mas eu falei, não vou gastar dinheiro com barbecue. Já fui lá no Elks, gastei lá para comer taco e tomar uma margarita. Só de curiosidade, vamos ver quanto é que tá o cachorro quente aí. Coisa bem de gringo, né? Coisa bem de americano.
Eu pensei, né? Tem os mexicanos aí, pensei que eles não tem aqueles carros que fica pulando. Olha que legal esse aqui, ó. Esse aqui é um carro legal para levar caixão, né? Carro funerário. Ó o outro ali também. Uau. Cool. Well, I'll have to look a little closer. É um pouquinho de tudo aqui. E até os que não vale a pena estar aqui, tá aqui. Mas tá bem conservado, né? Fordão. Nossa, 1977. É. 1977 tá valendo, né? Também outro aqui, o Corvette mais antigão. Pra quem gosta do Fusquinha. Fusquinha 68. Esses malucos aqui não prestam atenção. Bom, por enquanto é só, né? Vai ter o barbecue deles aqui, acho que é até as 8 horas. Agora é 6 horas, então das 6 às 8. Então é isso aí, showzinho, começo do show aqui. Do pessoal que vai expor. Legal. Aparentemente cheguei muito cedo, né? Agora que tá aparecendo os outros aqui. Olha o carro do Ghostbuster. Essa é boa. Olha, veio até o carro do Caça-Fantasmas aqui. E com placa de Nova York ainda. Ai, meu Deus do céu, cada uma. O carro moderno, né? Do Caça-Fantasmas. Pois é, agora que tá chegando os carros aqui. Cheguei muito cedo. Ah, não, agora eu lembrei. Tava vendo o calendário deles ali. E eles estavam passeando ali na cidade. Tava dando uma volta na cidade. E agora eles estão voltando. Então vamos filmar todos aqui que der pra filmar. Agora tem que achar lugar pra parar aqui, né? Nossa senhora, tudo quanto é tamanho, hein? É barato ver o cuidado que os caras têm pra dar marcha ré, pra entrar no lugar deles ali. Aí tem que ter mesmo, né? Pronto, agora tá enchendo de carro aqui. Agora tem um pouco de tudo. É, meu. Legal, né? Quem tem paciência pra montar um carro desses aqui e manter. Um outro Porsche, mas nossa, esse aqui é o 911. Esse aqui era o meu sonho quando eu tinha 19, 20 anos de idade. Esse é o 911, 944. Ó, eu tinha um roommate meu de faculdade, o primeiro roommate que eu tinha, ele tinha um desse aqui, um Transan. Era o carro, né? E aqui já tem outros mais antigos. E o Fusquinha, obviamente, tem que estar em tudo quanto é show, né?